Vamos falar agora com o jornalista Boris Casoy, âncora do Rede TV News, que trabalhou com Augusto Liberato no SBT entre os anos 80 e o início dos anos 90. Boa noite, Boris. Quais são as lembranças mais marcantes com o Gugu? Boa noite, telespectadores da Rede TV. Hoje é um dia muito triste. Na verdade, quando eu trabalhei no SBT, nos anos 80, eu já tenho 30 e lá vai pedrada de anos de televisão, o Gugu trabalhava em outro lugar. O SBT tinha um auditório em outro lugar e nós trabalhávamos nos estúdios da Vila Guilherme. Então, a gente cruzava com o Gugu nos corredores e conversava um pouco quando ele vinha conversar com a produção dele, armar o programa do domingo seguinte. Ele passava lá uma vez por semana e estava sempre muito ocupado. O Gugu era uma figura educadíssima, de boa memória, sabia com quem ele está falando. Ele tinha um retrospecto da vida profissional das pessoas, e era uma pessoa querida. Uma das razões de ser uma pessoa querida é porque o Gugu, apesar de todo o sucesso que ele tinha, não tinha o nariz empinado. Era uma pessoa simples, direta, atendia as pessoas com muita cortesia, os seus fãs que muitas vezes o esperavam na porta do SBT, uma figura extremamente simpática. Vai fazer falta, viu? Vai fazer muita falta. Pois é, Boris, hoje é um dia triste para a família, amigos, para o telespectador. Afinal, a TV brasileira perde um dos grandes apresentadores, mas eu acho que essas boas lembranças talvez consigam amenizar um pouquinho a dor, né? A dor é muito grande. Eu esqueci de dizer uma coisa, o Gugu depois morou perto da minha casa, então de vez em quando nos locais aqui de Alphaville, a gente se encontrava, sem querer, conversava bastante, um festejava o outro. As circunstâncias não permitiram que a gente aprofundasse uma amizade. A gente tinha uma relação boa de colegas. Agora, a perda dele é inestimável. O Gugu foi dos raros apresentadores de enorme sucesso que não passou pela Globo. A Globo é a máquina de criar grandes sucessos. O Gugu se criou sozinho, claro que com o impulso do Silvio Santos, que teve a sensibilidade de reconhecer nele virtudes de criador. Ele era um grande criador de programas, um homem que conseguia imaginar programas, e apresentador. Muita gente gostava, muita gente não gostava. Agora, o que ele apresentava sempre ou quase sempre foi sucesso, porque tinha audiência, trazia patrocinadores. A apresentação era dele e a essência da criação dos programas, claro que ele tinha um batalhão de pessoas que ajudavam, mas a essência, a criatividade era dele. Outra coisa, outra virtude dele foi ter lançado artistas. Aquele conjunto Polegar foi montado por ele, criado por ele, lançado e acabou sendo um sucesso. Era uma banda de jovens cantores, uma espécie de Menudos brasileiros. Então, ele tinha essa sensibilidade de localizar, de procurar o que a população queria. Então, isso era uma das grandes qualidades dele. Ele vai fazer falta. Ele morreu de maneira estúpida, um acidente que a gente não consegue nem se conformar, e vai fazer falta sob o aspecto do vazio na programação que ele vai deixar hoje da Record, e o telespectador que tinha nele uma fonte de prazer, uma fonte de humorismo, de diversão. Quer dizer, ele levava ao telespectador uma programação muito gostosa e muito atraente.
vai fazer muita falta. Obrigada, Boris, pela sua participação aqui. Uma boa noite. Boa noite. Boa noite.